Salve galera, sejam bem-vindos ao PodTech. Hoje eu sou o apresentador Vinícius, sou meu colega Ícaro, e hoje a gente está com uma convidada muito especial e se trata da diretora do campus, a professora mestre doutora Letícia Carvalho Pivetta. Ela é graduada em Informática pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciência Computacional pela Federal de Santa Catarina e doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. A professora foi reeleita esse ano diretora-geral do campus de Paraná, na Consulta Comunidade, e em uma solenidade que aconteceu no dia 17 de agosto. Professora, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. O professor é uma autoridade e referência muito grande de tecnologia na cidade de Paraná e tem extensa formação na área de tecnologia da informação. E aí a gente gostaria de saber um pouco, se você poderia compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória na área de informática. Então, faz tempo já, né? Eu ingressei num curso de informática em 1992, né? Naquela época, até pelo nome, né, já dá para perceber que hoje não existe mais curso de informática. Então, naquela época que existia era informática, o processamento de dados, né? Hoje seria o equivalente a um curso de ciência da computação, né? E um computador não era assim, não existiam computadores como hoje a gente tem acesso, né? Era um item assim de brilhar os olhos, vamos dizer, né? Então, quando eu tive essa oportunidade, né, de fazer um vestibular para um curso de informática, que a minha turma foi a segunda turma de informática da Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu aproveitei essa oportunidade. Desde lá, eu comecei a pegar gosto pela programação em si. Sempre gostei bastante de programar. E também banco de dados, estudei um pouquinho de inteligência artificial e fui aplicando esses conhecimentos, né, ao longo da minha trajetória. E aí, como eu optei pela área da educação, né, então mestrado, doutorado são apenas decorrências dessa opção, né, que é a forma que a gente tem de estar se qualificando aí para poder estar ministrando aulas no curso superior e outros, né. Perfeito. A senhora começou a lecionar no ensino superior quando e onde? Foi aqui de Paraná, em 1999, porque eu fiz a graduação lá em Santa Maria, né, a graduação de informática há 4 anos. Aí depois eu fui para fazer um mestrado em Santa Catarina, né, em Florianópolis. E assim que eu ainda não tinha terminado o mestrado, porque a minha graduação foi em 92, 93, 94 e 95. Então, em 96, eu já tinha feito o processo seletivo para o mestrado, 96, e fiz o mestrado em 97 e 98. E em 99 eu vim para Paraná, mas eu ainda não tinha defendido a minha dissertação. Aí eu comecei a dar aula aqui no tempo era CEUG, né? Sim. E hoje é São Lucas, mas no tempo era CEUG. Eu comecei a dar aula no curso de Sistemas de Informação, né? Porque o pessoal daqui estava precisando contratar pessoas com mestrado, né? Eu não tinha terminado ainda, mas já estava prestes a defender, né? E quando eu vim para cá em 99, ainda demorei mais um ano, né? Consegui defender só em 2000. Mas esse um ano que eu fiquei aqui trabalhando, me dediquei pouco ao mestrado e aí consegui defender só no final. Então, eu levei assim 3 anos para fazer o mestrado, mas na verdade o último ano foi porque eu estava trabalhando e só estava aguardando a defesa, né? Entendi. E aí essa defesa, assim, me qualificou, né? Para estar ministrando aula no ensino superior, né? E é uma exigência, né? Hoje a gente sabe que a gente recebe uma comissão do MEC para avaliar os cursos superiores e tem que ter um índice de mestres e doutores, porque é aquilo que o Ministério da Educação espera, né, que a educação superior tenha. Entendi. E o que motivou a senhora
já tinha interesse ou se despertou interesse na área na época informática? Ah, tá. Então, lá em 92, né? O que me despertou para a área de informática foi justamente querer usar o computador, né? Então, saber que existia, verificar assim, que era um mundo de possibilidades, ter bastante curiosidade. Também o gosto que eu tinha pelas áreas de exatas, matemática e tudo mais. E também eu pensei comigo, né? Eu digo, gente, eu preciso ter um computador. Eu já estava em Santa Maria fazendo curso de Direito, né? Então, eu nasci numa cidade que chama São Francisco de Assis, né? Que fica uns 100 e poucos quilômetros de Santa Maria. Santa Maria é um grande centro lá no Rio Grande do Sul, uma cidade universitária, né? E aí eu já estava morando em Santa Maria, né? Eu fui morar lá com 16 anos, que eu saí da casa dos meus pais para estudar, né? Aí eu comecei o curso de Direito, só que quando abriu esse curso de Informática, eu pensei, gente, né, é uma oportunidade, porque eu vou ter acesso a computadores. Eu me lembro que na época tinha muita propaganda que a universidade tinha adquirido um supercomputador chamado 3090. Era assim, era um monte de armários, sabe? Aquele monte de armários, era o supercomputador, ele era refrigerado a água. Então passava dentro dele uns canos com água gelada. Inclusive, onde esse computador ficava, era um chão falso, assim, sabe? Porque caso um desses canos estourasse, ele não alagava a sala, caía nesse chão falso. E aí tinha essas propagandas, né? Que a universidade estava adquirindo um supercomputador. E eu digo, gente, eu preciso de um computador. E aí eu pensei comigo, se eu fizer um curso de informática, eu vou ganhar um computador, porque não vai ter jeito, vai ser minha ferramenta de trabalho. Sim. Eu vou ter que ter um computador. E foi assim que aconteceu, né? E aí eu passei, né? Deixei o curso de Direito, passei a fazer o curso de Informática, ganhei meu primeiro computador, que foi em 386. Daquele tempo que vinha assim, que você tinha que comprar um kit multimídia à parte, né? Ele não vinha com áudio e com som integrado, né? Equipamento de CD, né? Você tinha que comprar à parte, né? As caixinhas de som, a placa, o drive de CD, né? E fazer a instalação no computador, né? Tinha que instalar os drives? Tinha que instalar os drives, um por um, É. né? Aqueles disquetes, eu acho, Você sabe o que é um disquete? Sim. Então, eu sou do tempo do disquete. Cartão perfurado já é mais antigo que eu. Não cheguei a usar cartão O Vinícius perfurado, não é tão não. novo assim não, professora. O Vinícius não é tão novo assim não. Mas eu usei, né, o disquete, né, de 3 1/4, que é de plástico, porque ainda tinha aqueles que eram mais molengão, assim, Sim. né? O meu já era um disquete mais moderno, assim. E isso antes do CD ainda, né? O CD estava recém sendo colocado nos computadores. Eles eram, assim, só para leitura, não era um que você gravava. Ter um gravador de CD não existia, era um gravador de CD na universidade, entendeu? Uma coisa bem... Interessante você estar falando, porque na época, acesso a esses recursos computacionais era algo raro no Brasil, né? A não ser que a pessoa, tipo assim, ainda Santa Maria está mais próximo dos grandes centros, do Sul, São Paulo, mas querendo ou não, acho que o computador só foi se popularizar ali no início dos anos 2000, né? Então, aí, né, naquela época era difícil. Então, dentro de uma universidade, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu acessei a internet. Porque esse 3090 era um computador ligado à internet, né? Então, e a gente acessava ele através de um terminal verde, né, de fósforo, terminal burro. Era só o monitor e o teclado, e ele se comunicava com o servidor, né, esse supercomputador, e você acessava. E eu acessei a internet em modo texto, era verde. Aí você ia entrando, né, era FTP, esqueci agora até como é que você fazia para usar a internet, mas era tudo modo texto, entendeu? Aí depois que a gente passou a usar também, tinha as estações de trabalho, que eram uns computadores assim mais sofisticados, que rodava Spark Station, eram umas coisas assim, rodava sistema operacional, que nem me lembro como é que era o nome, mas era uma coisa mais cara, bem mais cara, entendeu? Que legal.
Então, tipo assim, você tá me dizendo que o que te despertou o interesse foi uma espécie de encantamento que você teve. Pela né? tecnologia. De ver e de querer ver como é que é. Como é que eu ligo essa Está máquina? incluído. Como é que eu vou operar? Não é querendo puxar a sardinha para nossa área, não, mas a professora Ilma me falou uma frase uma vez, que eu uso essa frase para todo mundo que me pergunta por que eu escolhi ADS. Porque ela falou assim: se você estuda medicina, você vai ser médico. Se você estuda engenharia, você vai ser engenheiro. Se você faz qualquer área, qualquer coisa na área da tecnologia, você pode ser o que você quiser, Isso. Tem um leque né? muito extenso de possibilidades. E isso eu gosto porque você não fica limitado a uma coisa. Inclusive você pode prestar serviço para o médico, para o engenheiro. Com certeza. A gente tem aquela Watson, né? Aquela inteligência artificial da diagnósticos médicos, mais preciso que o dos médicos, né? Então, Né? com certeza. E a tecnologia ela tem essa questão, né, de você ter um sistema aprimorado e que você pode ir refinando de acordo com a ferramenta que você utilizou e ele cada vez vai se aperfeiçoando mais. E mais perto do fim de sua graduação, o que despertou o interesse pela educação em nível superior? Então, quando eu estava próximo de me formar, eu tinha entrado num projeto de pesquisa, né, na minha graduação. E eu passei a pesquisar e até tinha uma bolsa de pesquisa, né? Então me despertou esse interesse pela parte de pesquisa. Eu me lembro que eu fiz o meu TCC, que era eu propus uma solução para o problema do caixeiro viajante. Você sabe qual é o problema do caixeiro viajante? Eu já ouvi, mas se puder falar de novo, a gente agradece. Ele é um problema de você encontrar o melhor caminho. Você tem que sair de um ponto A e chegar num ponto B e você tem que encontrar o melhor caminho. Esse melhor caminho pode ser o mais próximo, o mais barato. Ele é utilizado, por exemplo, uma prática disso é perfuração de placa, né? Você tem um braço eletrônico que tem que perfurar a placa. Então, ele tem que fazer aquela sequência, ele vai ter que ir de um furo para o outro, né? Então, isso aí é uma alusão, assim, ó, o caixeiro viajante vai de uma cidade para outra, cada ponto é uma cidade, e ele tem que fazer isso de forma mais rápida para otimizar a produção. E aí, eu trabalhei com esse problema e desenvolvi um algoritmo, né? Que chamava A-Teams, time A, né? Que era para você buscar a melhor caminho, a melhor rota para esse problema. E aí isso me despertou. Então, quando eu estava já concluindo a graduação, em 96, eu fiz o processo seletivo para mestrado. Fiz 3 processos seletivos. Fiz um para a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas era na área de microeletrônica. Aí eu fiz outro na Unicamp, que era para a área de pesquisa operacional, na engenharia elétrica. E eu fiz um outro que era na área de lógica, ciência da computação e sistemas de conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí eu passei nele, só que eu optei em ir para Santa Catarina por conta dessa proximidade com que eu já estava trabalhando, que era a parte de inteligência artificial, a parte de otimização, né? E quando você trabalha com a parte de inteligência artificial, você está em busca de solucionar um problema que ele não necessariamente você tem uma única resposta. Sim. Ele vai ter uma resposta que vai resolver aquele problema, mas você não sabe se ela é a melhor, porque você não tem condições de encontrar uma resposta única e garantir que ela é melhor. Então, aí eu fui para essa parte de inteligência artificial. Aí eu comecei o mestrado na área de sistemas de conhecimento. Professora, eu estava presente quando a senhora fez sua posse, né? Sobre a sua reeleição ao cargo, eu prestei atenção bastante no seu discurso e eu gostaria que a senhora comentasse sobre as dificuldades hoje, porque eu acredito que a maioria hoje das pessoas na área da informática é do sexo masculino. Poucas pessoas, inclusive que no curso, no campus aqui a gente percebe isso. Queria saber se a senhora teve muitas dificuldades e se hoje é menos ou não.
Olha, As pessoas do sexo feminino. nunca é fácil, né? O meio masculino, ele é, assim, bem intimidador, às vezes. Mas, uma coisa que eu lidei desde cedo, né? Na graduação, como eu falei no próprio discurso, acho que era eu e mais 5 colegas, né? Numa turma de 40. E a gente trabalhava em grupo, assim, né, e se apoiava. Aí no mestrado eu já tinha um pouquinho mais, mas no próprio doutorado, só era eu mais 2 na nossa turma, né, mas era na engenharia elétrica. Engenharia elétrica é pior, né, tem menos ainda que na computação. Sim, verdade. Então, o meio masculino, ele é bem desafiador, porque, como é que eu vou dizer assim, é uma outra forma de tratamento, né? É uma outra maneira que a gente tem que se relacionar com os colegas e muitas vezes você tem que saber relevar as coisas para você não ficar triste, não ficar se sentindo, como dizer assim, inferiorizada, porque se duvida bastante, tá? Se duvida bastante que você tenha capacidade e que você tenha, assim, que você consiga, né? Eu me lembro até hoje, quando eu tirei a nota no meu TCC, eu tirei nota 10 no TCC. E eu me lembro dos meus colegas, nossa, a Letícia fez isso? Com cara de Como que ela conseguiu fazer um trabalho desses, entendeu? E ao longo dos anos, hoje é mais tranquilo, hoje porque a gente tem as meninas, vamos dizer assim, se impondo. Então elas não admitem mais certos tipos de conhecimento, elas não admitem, assim, como é que eu vou dizer assim, certos tipos de brincadeira. Tratamento. Então eu me lembro até hoje, quando eu estava numa aula de física, não era física, era eletricidade e magnetismo, né? E aí o professor me usou como exemplo para dizer assim, ó, lá vem a Letícia, no calçadão, com um shortinho curto. Imagina qual é a atração que vai exercer nesse momento. Eu digo, gente, na época eu achei graça, fiquei com vergonha. Mas hoje, se uma piada dessa, se um exemplo desse for dado em uma sala de aula por um professor, na hora eu tenho certeza que as meninas vão sair e vão denunciar. Com certeza, Tá? com certeza. Mas naquela época a gente ficava com medo e ficava com vergonha. Então, ao longo do tempo, eu vejo que já melhorou muito, mas ainda é bastante desafiador, porque tem aquele corporativismo masculino, né? Os homens se apoiam, mas a gente também se apoia. Mas isso não impediu a professora de ocupar alguns lugares de destaque, né? Você foi coordenadora do curso também no sistema de formação na UBRA, não foi? Também fui coordenadora, mas assim, foi depois de algum tempo, entendeu? Então, porque, tipo, tem uma... se fosse, por exemplo, depender de você ser o mais antigo, outros colegas homens que eram mais novos que eu lá no curso assumiram a coordenação antes de mim, entendeu? E a gente trabalhava junto, mas eram homens escolhendo, designando outros homens. Entendi. Aí até que chegou um dia lá, vem a Letícia, né? Mas, e também é uma responsabilidade grande que precisa de conhecimento, né? O dobro do esforço, né? Você não tem só que... se esforçar na matéria, você tem que se esforçar o dobro, porque querendo ou não, hoje a sociedade nem chega. Exatamente. Você tem que provar. Exatamente. Basta você ser, entendeu? Tem que fazer o dobro do esforço e receber o mesmo reconhecimento. Isso. Né? Mas rendeu bastante esse dobro do esforço. Né? Ó, professora, diretora-geral do campus. Então, sou eu e mais uma só, vocês sabem, né? Dos 10 campos do IFRO, sou eu e uma outra professora só. O resto tudo são diretores. Sim. Entendi. Não sabia. Professora, a senhora está no IFRO desde 2009, tá certo? Isso, desde 2009. E entrou pelo Porto Velho, né? Não, eu entrei aqui em Ji-Paraná, né? Porque foi 2009. Eu fiz o concurso para o IFRO em 2008. Foi lançado o concurso para o Cefet, né? Ah, sim, o antigo. Seria Cefet, né? A gente estava sendo implantado pelo Cefet do Amazonas, implantado o Cefet aqui em Ji-Paraná. Então, abriu um concurso para o Cefet de Ji-Paraná. Só que na virada do ano de 2008 para 2009,
foram criados os institutos federais. Aí tudo que era Cefet virou instituto. Então, apesar de eu ter sido aprovada num concurso de Cefet, eu tomei posse já no IFRO, porque já tinha mudado a instituição, o nome da instituição, né? E aí, em 2009, eu me lembro, né? A gente tinha poucas salas, eram turmas, estavam começando, né? Os cursos de informática, florestas e móveis, que era o que a gente tinha aqui. Ah, sim, esse de móveis, inclusive, já não... Fechou. Professora, no início dos anos 2000, a área de tecnologia em Rondônia ainda era muito pouco divulgada, né? E pouco valorizada, às vezes, pela comunidade local. Quais foram os desafios que você acha que estavam ligados à área de tecnologia aqui? Então, aqui, os desafios era a própria absorção do mercado pelos profissionais, né? Então, a gente tinha ali uma grande demanda, os cursos eram muito concorridos, tá? Então, a gente tinha, até hoje, né? Você vê o curso mais concorrido aqui do campus, né? Um dos mais concorridos é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E naquela época era assim. No processo seletivo que eu fiz lá, era mais. No processo seletivo que eu fiz para entrar na graduação, eram 20 candidatos por vaga. Aqui, hoje a gente está em torno de 5, 6, e naquela época no curso aqui também. Então, tinha uma procura, mas também tinha uma dificuldade da gente ter um curso de formação que atendesse o mercado local, né? Então, qual é a demanda pela parte de informática, de computação, de tecnologia de Paraná, que a gente tem que ter um curso que vá suprir. E até hoje eu me faço essa pergunta, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu ministrava uma disciplina que chamava compiladores. E aí eu tinha que ensinar o aluno a fazer um compilador. Você sabe o que é compilador? Sim, nossa, imagina o nível de complexidade. Um compilador, você tem que escrever um programa onde você vai usar esse programa para fazer outros programas. E eu dizia assim, gente, para que eu estou ensinando os alunos a fazerem um programa que eles nunca vão ter mercado, né? E aí depois o curso passou por transformações e veio a ser sistemas de informação, que daí já agregava disciplinas da área de contabilidade e administração, que já estava mais voltado para o mercado, diminuiu as matemáticas, né? Para que estudar, sei lá, álgebra? Então, aí a gente teve cursos assim que tem uma formação mais compacta e mais voltada, né? Porque a utilização da informática aqui em Paraná, ela vai ser o quê? Vai ser para atender o mercado, né? Vai ser para atender aí os setores aí de serviços que a gente tem, né? Gestão de estoques, gestão de pessoas. São poucos os sistemas que você vai estar automatizando algum processo, alguma coisa em chão de fábrica, alguma coisa... eu acho que você deve ter alguma coisa em frigorífico aqui, eu imagino, né? Sim. Mas são poucos. A maioria é o setor ali... de comércio, serviços, né? Então, aí trabalhar com profissionais que pudessem atuar nessa área, né? E sempre foi um desafio. Então, você ter aquele profissional que vai ter o conhecimento das ferramentas de tecnologia e que vai poder se colocar em alguma empresa aqui na nossa região, né? E atender essas necessidades. Eu preciso fazer a empresa tem um desafio que é atender um cliente. Para isso, ela pode usar os recursos de tecnologia de informação e comunicação. É necessário adquirir quantos equipamentos, é necessário contratar quantos serviços, é necessário desenvolver quais ferramentas. Então, a nossa expectativa, né, com os cursos de sistema de informação e análise e desenvolvimento de sistemas, eu acredito que é essa. Ter esse profissional que atenda o que o mercado está precisando. Isso até melhor absorvido, né? Isso. E amanhã, se o mercado precisar de alguém que vai trabalhar com hardware, num chão de fábrica, aí a gente também tem a condições de fazer isso, de atender. Sim, professora, desde 2009, o Instituto ele se popularizou bastante e, de certa forma, acabou evoluindo, tanto na questão de ensino quanto na infraestrutura do Instituto. Eu queria que a senhora comentasse se a senhora tem alguma, assim, se a senhora, eu vou dizer noção, professora, porque lá fora, professora, a pessoa mal conhece o que é análise de desenvolvimento de sistemas, mas se você perguntar se ela conhece alguém aqui, ela sabe o seu nome. Porque alguém falou, alguém que conhece alguém, ou alguém que estudou e comentou e tal. Se a senhora tem noção de como a senhora foi importante a popularização da área da informática, eu digo aqui no campus, aqui no IFRO de Paraná?
Tem, na verdade, é como eu vim aqui num tempo recente, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu fui contratada, eu não tinha mestrado ainda, eu estava para defender o mestrado. E eu fui contratada porque não tinha nenhum outro mestre na área aqui, né? Então, tinha pessoas com formação, que tinham terminado a graduação, e depois de mim chegaram mais alguns mestres também, sabe? Mas eu sabia que não tinha, então... A gente começou a ministrar aula desde aquele tempo lá da UBRA e foi formando os profissionais. E hoje eu tenho muitos colegas que foram meus alunos, né? E essas pessoas que foram meus alunos, que hoje são da área da educação, elas formam outros, né? Então, sempre eu estou encontrando com alguém, fui seu aluno, não sei o quê. Então, pelo tempo, né? Imagina, são 24 anos, né? Desde 1999, trabalhando na área de computação aqui. Então, muitas pessoas estudaram comigo e muitas pessoas estudaram com quem estudou comigo, né? Sim, professor, porque eu tenho uma filosofia que, assim, as pessoas acomodadas, elas citam referência, e as pessoas que trabalham duro, elas trabalham para se tornar uma referência. E eu acho que dentro da área de informática que a gente estuda, eu, Vinícius, o Vitor, nosso curso de sistemas, em algum momento, um professor nosso, ele foi aluno da senhora, ou já trabalhou em alguma pesquisa, alguma coisa. Eu acho muito bacana isso. E na verdade é um privilégio, né? Então, né, ainda continuar. Claro que hoje eu estou num posto de gestão, mas eu não deixo de estudar programação. Espero no próximo semestre voltar a dar aula, né? Estou me preparando para isso. Já até conversei com os colegas e disse, olha, semestre que vem eu quero voltar a dar aula, né? Uma disciplina no técnico, uma no superior. Porque, na verdade, você ficar longe da sala de aula te afasta muito. E a informática ela é assim. Você tem que estar sempre estudando, né? Então, o que eu estou estudando hoje? Eu comecei na graduação a programar em C. Né? Hoje ninguém mais programa em C. Só quem trabalha assim, com alguma coisa bem específica, né? Que vai trabalhar com manusear hardware em especial, alguma coisa assim, né? Algum equipamento, aí vai lá e programa em C. Placas, elementos. Isso. Aí depois, no mestrado, eu programei numa linguagem ainda mais complexa ainda, que era uma linguagem de inteligência artificial. Era Lisp. Uma linguagem funcional. Ela é completamente diferente de qualquer tipo de linguagem que a gente programa, né? A gente tem as linguagens orientadas a objetos, as linguagens procedurais. A linguagem funcional ela é bem diferente, é uma linguagem bem matemática. Então, você tem que ter um conhecimento bem grande, mas ela é o ideal para trabalhar com essa programação que eu fiz no mestrado, que era um programa de um sistema de conhecimento, trabalhava com árvore. Então, ela era o ideal para isso. Aí depois, eu passei muito tempo programando em Java, a parte que eu me dediquei mais durante a parte que eu tive trabalhando aqui, eu me dediquei mais para a parte de Java, e dei aula de Java, e também trabalhei um pouco de banco de dados. Mas agora, por último, eu migrei para estudar Python. Então, estou estudando Python, mas quer dizer, é difícil você tá numa rotina diária, de constante aperfeiçoamento. E aí você tá, não, eu digo assim, você tá numa rotina de trabalho, né, de gestão, se preocupando com outras coisas, aí você tira um tempo para programar, aí você tem que mergulhar naquele mundo e você vai estar trabalhando com um problema fictício ali. Não vai estar trabalhando com a coisa do mundo real, entendeu? Interagindo com os colegas, então é bastante solitário. Mas estar sempre atualizado na área é um grande desafio. Então, voltar para a sala de aula nada melhor, né? Porque aí você, além de estar utilizando as ferramentas, ter que estar atualizado, você está interagindo com os outros. Aí surgem dúvidas, aí você não vai saber, aí você vai ter que pesquisar. E os alunos vão estar interessados em fazer alguma coisa, né? Hoje eu percebo, né, e nos últimos anos que eu dei aula aqui, que os alunos não se contentavam em aprender alguma coisa na teoria. Eles queriam ver, e aí, a gente vai usar isso para quê? Aí você tem que fazer um programinha que tem uma cara que você vai usar na internet, ou então hoje que você vai usar num app. Então, tem que produzir algo, né?
em especial na programação e banco de dados também, que vai possibilitar você dizer assim, olha, eu aprendi, eu consigo fazer esse sistema aqui. Então é bem interessante, é muito bom. Então por isso no semestre que vem pretendo, né, tô fazendo planos para voltar para a sala de aula. Só uma pergunta, professora, para que período que a senhora vai dar ministrar aula? Para me saber aqui já. Se preparar. Então, o meu concurso aqui do IFRA é um concurso de área específica. Eu sou professora de programação e banco de dados. Né? Então, os concursos últimos que saíram, eles são na área de informática. Abertos, E o meu não, o meu é específico. Então, a minha intenção é atuar nessa área do meu concurso, programação. Fui muito tempo professora de lógica, né? Tanto a lógica de predicados, que é uma disciplina bastante matemática, assim, né? Que você tem que estudar para saber, né, os conceitos da própria programação, como é que é, quais são as operações que um processador faz, né? Mas também fui professora de lógica de programação, né? Que é uma coisa bem interessante que assim, como é que eu vou dizer assim? Para muitos é difícil. Até que deu um estalo. A lógica é a parte mais complicada, eu acho. Acho que é a lógica. Porque você está aprendendo uma nova linguagem, é como se fosse um idioma novo, né? É um idioma novo, com certeza. Né? A professora falou com muito carinho da área de engenharia elétrica e seu doutorado nessa área, você poderia falar um pouquinho mais agora pra gente? Então, aí eu demorei 10 anos, eu acho, mais de 10 anos, entre o mestrado para começar o doutorado em engenharia elétrica. E, na verdade, porque eu estava aqui em Rondônia, que não tinha opção de doutorado na área de computação, né? E, de repente, surgiu uma chamada pela UNIR, de Porto Velho, para um DINTER, um doutorado interinstitucional em engenharia elétrica, porque lá em Porto Velho, na UNIR, tem engenharia elétrica. Esse doutorado interinstitucional com a Universidade Federal de Santa Maria. Eu digo, opa, Santa Maria. Já estava em casa. Brilhou os olhos. Eu digo, olha, eu vou tentar. Aí eu me inscrevi, né? Fui aprovada no processo seletivo. Né, para vocês terem uma ideia, assim, eram 20 vagas no doutorado, mas só 16 foram aprovadas, então era uma coisa que não era, assim, uma coisa muito tranquila, não. Mas eu já fui engajada, assim, num projeto, né, que era para projeto de conversores estáticos. O que é um conversor estático? É um equipamento, né, que converte a energia que tem na corrente, né, assim, elétrica normal, para uma potência, né, de acordo com aquilo que o equipamento precisa, né? E aí esse conversor estático, ele funciona como é que eu vou dizer assim, com diferentes itens, né? Então ele usa, por exemplo, um indutor, um diodo, um transistor, né? Um indutor é um negócio que tem um núcleo magnético e tem um rolamento de um fio de cobre em volta dele. E aí, esse projeto desse conversor, ele é feito assim, com base naquilo na energia que entra e naquela que você precisa na saída, que é aquela que o seu equipamento vai utilizar, né? É um carregador de celular, é uma fonte, né? Sim. Então, e aí esse projeto, ele usa esses componentes. Esses componentes tem na indústria, né? E tem vários tipos de núcleo, vários tipos de diodo, vários tipos de transistores. Tem o dissipador também, que é para tirar o calor, né? Que o chip, quando processa a energia, né? O diodo, o transistor, ele gera esse calor, né? E aí precisa dissipar, senão ele vai... Ele superaquece. Superaquece. E aí, esses equipamentos são disponíveis pela indústria e eles têm um tamanho, um custo, né? E tem, assim, tamanho, custo e tem um desempenho, né? E aí eu fiz um programa que foi baseado nos algoritmos genéticos, que ele varria um banco de dados desses componentes e me dizia, ó, para você obter um conversor, por exemplo, qual é a sua prioridade? Você quer um conversor mais barato? Você quer um conversor de menor volume ou um conversor mais eficiente? Aí eu dizia, não, eu quero um mais eficiente. Aí ele fazia, o algoritmo selecionava quais eram os componentes que eu tinha que colocar nesse conversor para eu conseguir esse conversor aí nesses parâmetros dados.
Então, eu trabalhei com a parte de inteligência artificial, né, algoritmos genéticos e com esses bancos de dados, né, cada componente eletrônico tem um negócio que chama datasheet. O que é datasheet? Datasheet é uma especificação daquele item. Tudo aquilo. E aí, baseado nessas especificações desse datasheet, o programa selecionava e dizia, ó, você quer um conversor menor? Ele tem que ter esse diodo, esse transistor, Especificações. esse núcleo magnético, tantos rolamentos de fio de cobre. E ele vai... então, é uma coisa bem interessante. Bem interessante. O seu interesse vai além do software, né? Vai também muito pro... Isso. Né? Na verdade, ele era um sistema, né? Era um software, mas ele envolvia, né, essa parte de hardware. Aí eu trabalhei num laboratório, né, num grupo de pesquisa chamado GEPOC, né, lá na Universidade Federal de Santa Maria, o maior grupo de pesquisa aí, né, de eletrônica de potência do Brasil. Que legal. Né, e uma referência, né? E lá tinha os laboratórios onde esses equipamentos, né, eram implementados, eram testados e tudo mais. E eu fiz essa parte do sistema para selecionar esses componentes. Que bacana. Professora, a senhora foi reeleita como diretora-geral aqui do campus. A senhora já teve, são 4 anos, né, de gestão, agora a senhora irá seguir por mais 4. Queria saber da senhora quais são as maiores dificuldades que a senhora tem nessa parte de gestão, porque eu acredito que deve ter uma diferença, hein? Você sai da sala de aula e começa, né, A dificuldade que a gente enfrenta, ela é, assim, de organizar as pessoas, né? Primeiro, aquela questão, assim, que a gestão ela tem que se preocupar com a organização do campus, né, e a realização de certas atividades. Tem algumas atividades que elas são políticas, né, que depende de uma pessoa que vai ali entender o problema, vai organizar as demais pessoas, os recursos. E tem outras atividades que são técnicas. Então, eu preciso de alguém que tenha aquela formação, que tenha aquela experiência, que vai ter que executar. Então, você tem que, primeira coisa, encaixar isso. Quer dizer, quais são as melhores pessoas que você pode dispor para exercerem os determinados cargos de acordo com essas características, né? Isso aí já é um grande desafio que a gente enfrenta, né? O segundo é o próprio serviço público em si, né? Que é burocracia, né? Que é uma questão assim que você tem uma necessidade hoje aqui no campus. Vocês têm noção quanto tempo que a gente iniciou com esse projeto dessa sala aqui? Imagina. Né? Do estúdio ali? Entendeu? Foi assim, acho que desde 2018 que a gente está adquirindo itens e se organizando. Então, é uma coisa que a gente não faz do dia para a noite, porque existe burocracia, você tem que dar transparência aos atos, aos editais, às contratações, às aquisições, né? E isso tudo demanda tempo. Então, é bem difícil. Esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é você manter uma interatividade com a comunidade toda, né? Então, aqui o campus de Paraná tem aproximadamente 150 servidores, tem em torno de uns 1.200 alunos, né, dos cursos que são aqueles que a gente tem regularmente, né, fora os cursos curtos, que a pessoa vem, faz 3 meses, depois sai. Então, você manter um contato com essa comunidade, né, para escutar as demandas, para poder dar os encaminhamentos e que as pessoas tenham uma compreensão de como que as coisas são feitas e que, às vezes, elas não são como a gente espera, por conta dessas nossas próprias características, né? De ser serviço público, né? De ter que fazer as coisas de um determinado modo, que não pode ser aquele que a gente quer, é aquele que está pré-estabelecido, né? Que faz parte da lei. Até porque, professora, na nossa área, a gente entende bastante que é mais fácil a gente lidar com a máquina, né? Com certeza, né? Lidar com a máquina é mais fácil, porque você dá um comando e aquilo que você... Né, aquilo que você ordenou ali na sua linha de código, aquilo vai ser executado, né? Sim. Então, a gente fala assim, quando é que um programa de computador está certo? Quando ele faz aquilo que você pediu. Se você pediu a coisa certa, aí é outros 500. Exatamente. Professora,
Pra gente encerrar, existe alguma coisa algo que você gostaria de deixar para a comunidade acadêmica aqui do IFRO, para os alunos? Algum recado que você gostaria de dar? A própria comunidade. Para a comunidade Isso, de Paraná. é o meu compromisso, né, de estar trabalhando, né, e estar trabalhando assim, pelo nosso campus, né, não só pelo nosso campus, mas pelo aquilo que de Paraná precisa. A gente tem, assim, uma potencialidade muito grande aqui, a gente pode muita coisa, a gente só precisa se organizar, ter projetos, né, ter paciência, ter pessoas que trabalhem nesses desafios. Por quê? Porque se a gente conseguir isso, a gente pode o que a gente quiser, né? Assim, o que a gente conseguir almejar. A gente trabalha aqui com a área de informática, né? Eu cheguei aqui em Rondônia em 99 porque eles precisavam de pessoas qualificadas. Eles tinham recém recebido lá na UBRA uma avaliação do MEC. E o MEC disse assim, olha, vocês precisam trazer mestres e doutores. Precisa esse percentual, porque senão a nota de vocês é baixa por conta disso. Aí eles me contrataram por causa disso. E depois, muitos anos depois, aqui no próprio curso de ADS, quando a gente tirou a nota 5, né, o conceito máximo no MEC, eu senti que eu tinha vencido esse desafio. Então, eu vim para Rondônia por conta de uma avaliação do MEC feita em um curso da área de computação, uma nota baixa, e aí eu estava já podendo participar de um curso de computação com a nota máxima. Então, foi um objetivo alcançado. Bem gratificante. Então, eu sinto que esse trabalho pela comunidade, né? E aqui, computação, a parte de química, né? Que a gente lida aí, a gente sabe que tem muita agroindústria aqui na nossa região, tem indústria de nutrição animal, então tem laboratórios de manipulação. Sim. E aí a gente também tem a área de florestas, que a gente está na Amazônia, a gente tem que aqui, né, ter essa consciência ambiental, ensinar não só para os nossos alunos de florestas, de engenharia florestal, mas para todos, que é importante a gente preservar. Então, o papel do campus de Paraná aqui, ele é muito importante para a nossa região, né? Eu cheguei aqui porque não tinha pessoas qualificadas aqui para fazer o que eu fazia naquela época. E hoje já tem, né? Então, a nossa formação, ela não é só para graduar pessoas, mas para ter pessoas com conhecimentos necessários para que a gente possa desenvolver o nosso estado, né? Então, Rondônia é um estado extremamente rico, né? Tem muita riqueza. Sim. E o quanto dessa riqueza a gente usufrui, né? O quanto a gente compra coisas do sul, do sudeste, e que a gente poderia estar fazendo aqui, investindo aqui. Sim. Mas a gente só vai conseguir isso o dia que a gente tiver os nossos profissionais aqui aptos a estar desenvolvendo seus próprios negócios, a estar trabalhando em algumas indústrias, em coisas que o nosso estado precisa. E de Paraná precisa, né? Nós somos a segunda cidade do estado. Sim. O IFRO aqui atende, mas precisa atender mais, a gente precisa crescer. Sim. E eu gostaria também que, se a senhora quiser, né, passar algum recado mais voltado para o público feminino. Porque eu acredito que tem alguém em casa que esse vídeo pode chegar até uma pessoa que, por algum motivo, esteja achando que a programação não seja para ela. Não seja para ela, entendeu? Gostaria que a senhora passasse alguma mensagem. Então, a gente tem muitos desafios, né? E eu sempre tive comigo, assim, é difícil, e, ai, gente, será que eu vou conseguir? Mas eu nunca desisti. Tá? E eu pensava assim comigo, e a última vez que eu pensei isso foi no doutorado. Eu digo, gente, eu não vou desistir. Se eles acharem que eu não sirvo, que o que eu estou fazendo não é suficiente, eles vão ter que fazer assim, ó, Letícia, não dá, você não vai dar certo aqui, você vai ter que ir embora. Nunca desistir, né? A pessoa, ela tem que ter essa persistência e estar aberta como é que eu vou dizer, a adquirir novos conhecimentos. Então, não só para as meninas, né? Toda vez que falarem para vocês assim, ó, aqui não é para vocês, aqui vocês não servem, né? Então, vocês têm que ter essa persistência, né? Você tem que ter ali essa coragem, né? E muitas vezes eu digo assim, audácia, né? A gente tem que ser audacioso. E se lançar, né? O não a gente já tem. O não a gente já tem, mas se você lutar, se você achar que você pode, e se você tiver
gosto, né? Porque não adianta você estar se esforçando também para alguma coisa que não é. Você tá ali, mas não é aquilo que te faz feliz, né? As pessoas precisam ter uma profissão, ganhar dinheiro, sei lá, para comprar um carro, para fazer uma viagem, né? E para mim isso já é um conceito ultrapassado, né? É um conceito que escraviza a pessoa. Né? O que você precisa é fazer algo que te dê prazer, né? Que seja assim algo que é a sua profissão, mas também ela é assim, como é que eu vou dizer assim, gratificante, né? Então te prende, né? E hoje a gente já vê, né? As meninas na computação, as meninas na ciência, as meninas, sei lá, dirigindo caminhão, as meninas sendo mecânica. Muito bom. Então, a gente pode tudo que a gente quiser. Sim. E a gente pode tudo que a gente se esforçar para fazer bem feito. A gente sempre vai ter uma colocação. Sim. Até porque não existe área para homem e área para mulher. Existe área de estudo, área de pesquisa. Isso aqui, se alguém falar, isso aqui não é lugar para você, quem disse o lugar é para você ou não é você mesmo. Isso aí. Ninguém põe você no seu lugar. Você vai ser o que você quiser ser, você só tem que correr atrás. E se você... Acredito que depois dessa entrevista, se tiver alguém em casa que tivesse alguma dúvida, depois dessa entrevista, acredito que não tenha. Isso. Porque a gente tem aqui a professora Letícia, uma mulher que hoje é referência aqui no IFRO, citada por praticamente todos os professores. Então eu acredito que hoje nós estamos em 2023, então eu acredito que se ainda tivesse alguém, se esse vídeo chegar a alguém que estaria com dúvida, eu acredito que agora ela tenha certeza. Com certeza, e a gente tem hoje uma consciência diferente dos pais, né? Porque, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, as meninas ganhavam uma boneca. Sim. Uma vassourinha, um fogãozinho. Não que isso não seja importante, que a gente não tenha que fazer isso, né? Eu sei bordar, sei lavar, sei passar, sei fazer tudo isso, sei cozinhar, né? Mas não só isso, né? E os meninos eram instigados ganhavam ferramentas, jogos de raciocínio, e isso trilhou muitos caminhos. Eu tive uma sorte que era eu e mais 2 irmãs, né? E só éramos nós, netas de um avô. E ele tinha uma oficina, assim, no fundo de casa, e ele deixava a gente brincar lá, ele deixava a gente utilizar as ferramentas. Eu me lembro até hoje o quanto isso influenciou, né, no raciocínio lógico que eu tenho, né, nas atividades, assim, que eu fui capaz de desenvolver, porque eu tinha aquela possibilidade de ter ali ferramentas, né, e ter itens que eu conseguia pensar em alguma coisa, ir lá e montar, ir lá e fazer. Então, o despertar para o raciocínio lógico, aí para as mamães de meninas, não deem joguinhos lógicos só para os seus filhos, homens, né? Despertem também nas meninas, né? A parte do raciocínio lógico. Despertem também nos meninos ali, dá uma vassourinha para eles, dá um fogãozinho para eles. Sim. Então é importante você despertar para tudo e que a pessoa se encontre naquilo que vai trazer a felicidade para ela, não só para ela ter dinheiro e conseguir fazer as coisas que vão fazer ela feliz, mas assim para ela ter aquele prazer no momento de estar desempenhando suas atividades e vai ter uma vida mais saudável, né, menos estressante. Sim. Com certeza vai ser tudo bem melhor. Sim. Professor, só para encerrar, nós não temos aqui presente não só uma mulher empoderada, nós temos 2, temos a professora Ilma, que eu acredito que dentro de Paraná não existe uma pessoa que domine mais a área da pesquisa, a BNT e a acessibilidade do que ela. Então eu acredito assim, as pessoas que ficavam falando, isso não é lugar para mulher, isso não é lugar para mulher, eu acredito que é bom abrir o olho, porque daqui a pouco eles vão ficar sem espaço, entendeu? Com certeza, a professora Ilma foi minha aluna, eu tenho muito orgulho dela, né, assim como de todos os outros alunos que eu tive, mas em especial, né, porque a gente precisa lutar bastante, tá? E não é fácil pra gente, eu posso garantir
que não é fácil. Tem certeza. Sim, então, muito obrigado, professora, pela Muito obrigado sua pela presença. participação, Né? professora. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Muito obrigado por mais um episódio. Se você assistiu até aqui, então, que se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo, né? Principalmente se você conhece alguma menina, mulher que esteja passando por algum momento de dúvida na vida, compartilhe esse vídeo para ela, que eu garanto que vai ser mais que esclarecedor. Isso aí, meninas.